E você, a gente até falamos isso antes aqui de bater um papo. Você é muito apegado à família e eu vi você, um dos vídeos seus, acho que viralizou, chegou só pra mim, não sei, de você dando uma palestra motivacional. Antes da gente entrar nos assuntos técnicos, você deu uma palestra motivacional contando da sua experiência e eu me identifiquei ali, porque passei por isso em 2016 também, tive gente do meu lado, enfim. Você contando que essa situação, sinceramente, quem passou, não é a pior da vida quando a pessoa vive. Mas ali, aquele momento, é muito mais interrogação do que vírgula, né? Rapaz, na verdade, assim, né? Quando eu tenho a oportunidade de comentar sobre isso, né? É exatamente para fazer com que quem esteja passando por essa situação, né? Tenha conforto, né? O que ocorre é que, na verdade, eu e a Regina estamos juntos há 38 anos, né? Agora, em dezembro, o dia 12/12, nós fizemos 30 anos de casado. 12/12? 12/12, né? A gente casou em 12/12 de 92. Minha filha é de 11/12. 11/12, aí. E o que acontece? Nós éramos em 3, era a Regina, o Rogério e eu. Rogério quem era? O irmão gêmeo da Regina. E quando nós tínhamos ali, na casa dos 36 anos mais ou menos, o Rogério, ele é diagnosticado com um câncer no cérebro. E aí, eu me lembro exatamente do dia, do diagnóstico, parecia que vinha vindo uma nuvem escura, é o que você falou, parece que as coisas perdem cor, você perde o chão, enfim. E o Rogério morre com esse câncer. E eu tanto moro no interior por conta disso, porque quando se abate na tua vida um negócio tão pesado quanto esse, não é possível você não tirar um aprendizado disso. E o Rogério tinha o Murilo Jun, que era o filho dele, mais novo que o Enzo. O Enzo tinha 3 anos, o Murilo Jun tinha 1 ano e pouco. E eu pensava assim, cara, o Rogério não está sendo dado o direito de ver o filho crescer. Teoricamente eu tenho. Então eu tirei meu filho de um apartamento e fui morar numa casa lá em Paulínia, num condomínio com piscina, e eu falei que eu ia ensinar meu filho a nadar, que eu ia ensinar meu filho a andar de bicicleta, que eu ia cuidar mais da minha família. A tragédia trouxe isso para mim como urgência. Só que quando a gente muda, logo em seguida, quem é diagnosticado com câncer é a minha mulher. 2003. E aí, para e pensa. Com o Rogério não tinha dado certo. E a gente falou, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E não deu. E dela foi de mama, né? E o dela foi de que mama. É o câncer que mais mata a mulher no Brasil. Exatamente. Então, eu lembro que eu morava nesse condomínio e tinha muitas flores, tudo ficou cinza. Perdeu a graça de tudo. Foda, mano. E aí você entra nesse turbilhão, você fica louco, você começa a procurar saída, falar com tudo quanto é médico, e foi aí que eu comecei, na verdade, a vender tudo que eu tinha, tudo tal. Por isso que nesse corte que você viu, que realmente está repercutindo bastante, é quando eu digo que as pessoas têm a ideia de que ela vai ser feliz quando ela tiver aquele carro bacana, quando ela tiver aquela casa, e eu digo que isso não é verdade. Porque o dia que alguém que você ama precisar, você vende tudo para ter aquela pessoa do seu lado. O prioritário não é mais o bem. O bem, você só usa ele para tentar continuar com aquela pessoa. E o que não está naquele podcast que eu vou entregar para você aqui agora, que não está nesse corte dessa palestra, que foi o seguinte. Dado o momento, eu tenho 3 amigos que são médicos e têm intimidade, enfim, chegaram na minha casa naquele período, uma certa noite, e a Regina falou assim, fulano, Beltrano, Ciclano estão lá embaixo e querem falar com você. Falei, porque eles não subiram? Eu falei, não sei, tá na garagem, deve ser alguma coisa de carro, desce lá. E no que eu desci, os 3, eles me encurralaram no canto da garagem. E aí eles falaram para mim assim, nós viemos aqui para falar para você parar de fazer o que você está fazendo. Eu falei, mas o que é que eu estou fazendo? Você está vendendo tudo. Para, não faz mais isso. Eu falei, não, cara, eu preciso de dinheiro. Eu preciso do melhor médico, eu preciso do melhor hospital, eu preciso do melhor plástico, eu preciso do melhor tudo, e esses caras custam dinheiro. E aí um deles falou assim, Cezinha, não vai adiantar. Aí fez um silêncio. Aí um falou assim, o máximo que você vai conseguir, cara, é uma sobrevida. Falei, fale-me mais sobre isso. Sobrevida? Talvez ela vai durar mais 6 meses.
3 meses. E eu falei, quanto? Porque era muito grave Eu falei, quanto? 3 meses? Você não está entendendo. Mas na Se minha você vida, me dissesse que ela ia viver mais 24 horas, eu já vendia tudo. É isso aí mesmo. E eles estavam errados, cara. Passou-se mais de 17 anos. Ela tá linda, maravilhosa. Ela ficou 12 horas em cirurgia, 6 horas de oncologista, 6 horas com plástico, precisou ir para UTI, carregava 2 cachorrinhos que a gente chamava de que eram os drenos, passamos por tudo isso, quebramos financeiramente. E foi indo. Você vê, agora há pouco a gente abriu aqui dizendo que eu tenho um Porsche e tal, a vida Deus devolveu em dobro. E eu nunca, não que eu estivesse preocupado com isso, mas fato é que minha esposa ficou bem. Agora vai uma dica para todo mundo que está ouvindo. O que salvou a minha mulher foi ela ter feito o autoexame e ter diagnosticado de maneira precoce. Então, homens, vai fazer o PSA. O câncer de próstata é um dos que mais mata homem, só perde para o câncer de pele, que é outra coisa que a gente não cuida, que é passar protetor solar, uma série de outras coisas. Viu uma pinta, vai lá e olha. Tá meio inchadinha, tá meio áspera, vai ver o que é. Pode não ser nada, mas pode ser tudo. O câncer, ele tá subindo, cara. Eu fiz um podcast, o Oncocast, que é um podcast que fala sobre oncologia. Me chamaram por conta dessas histórias todas, e lá eles davam esse alerta. Todo e qualquer câncer, desde que diagnosticado precocemente, ele vai ter um bom resultado. É o de pele, é o de próstata, é o de mama. Então, gente, vá para o médico, qualquer indício, corra atrás, que tem cura para essas situações. Exatamente. Eu passei por isso mesmo. Eu fui saber o que era uma colonoscopia quando eu já estava doente, grave, gravíssimo. E eu indico para todo mundo. Teve algum enjoo que você fala assim, o que está acontecendo e tal? Sim. Faz a endoscopia, a colonoscopia, tira isso da frente, porque às vezes você tem um probleminha pequeno, mas às vezes você tem um problema grandíssimo, como é um câncer, igual eu tive, e não precisa sofrer por isso. Se eu tivesse diagnosticado isso com 25 anos, ele nem tinha se tornado o que tornou. Sim, mas graças a Deus está tudo bem. Agora já deu a remissão e tal, a gente continua fumando aí. Mas a parada é a seguinte, meu pai morreu do mesmo, né? Tá bom. Então é aquela coisa, era uma síndrome e tal. Um dia eu vou parar um podcast com um doutor aqui e contarei. Faz isso, porque ajuda muita gente que está ouvindo. Porque com saúde, toda história que você conta de um caminho que você se safou, vai servir para alguém. Vai. E você vê, a gente estava aqui para falar de carro, e acho que tocar nesse assunto ele é importante, porque, mais uma vez, é para além de carro, né? Exatamente. Mas é o que eu te falei, baliza todo mundo que tem carro faz. É aquilo. Carro nem todo mundo tem. Família, todo mundo tem. É isso mesmo.